Pessoal, nós vamos continuar um exercício sobre grau de alavancagem operacional, usando as mesmas informações de um exercício que foi postado neste dia 17 de agosto de 2022. Só que a intenção deste vídeo é mostrar para vocês as funcionalidades da ferramenta Atingir Metas do Excel. Nós temos, com essas informações de um preço unitário de R$ 10, um custo variável de 50%, 1.000 unidades vendidas. Vamos trabalhar aqui nesse momento com um custo fixo de R$ 1.800. No momento, situação 1, a situação original, com aquelas informações. Situação 2, um crescimento de volume de vendas em 20%. E na situação 3, uma redução de 20% em relação à situação 1. E nós vemos que o grau de alavancagem, com esses dados, há um custo fixo de R$ 1.800. Nós temos um lucro antes de juros e imposto de renda, o LAGIR de 3.200 na primeira situação. Na segunda, com aumento de 20% nas vendas, 4.200. Na terceira situação, em comparação com a primeira, com uma redução de 20% nas vendas, o LAGIR cai para 2.200. Mas tanto na alta quanto na baixa, é interessante que o grau de alavancagem operacional continua o mesmo. E nós já havíamos comentado que o que faz modificar o grau de alavancagem é o custo fixo. Se eu colocar aqui 2.300 por mês de custo fixo, nós temos um grau de alavancagem subindo para 1,85. Voltando ao número anterior, só um minutinho, está carregando aqui. Nós temos aí o grau de alavancagem 1,56. Agora, quer ver que interessante? Utilizando o grau de alavancagem no Excel, todos os cálculos são interligados. A função de teste de hipótese dentro do comando de dados, no Excel você vai para o comando de dados, teste de hipótese, atingir metas. Então ele abre uma caixa de diálogo e é a partir dessa caixa de diálogo que nós vamos fazer as experiências. Então o que eu quero testar com essa caixa de diálogo? Eu quero modificar o meu grau de alavancagem usando como referência o custo, por exemplo. Então, se eu quiser, vamos supor que eu queira encontrar qual seria o meu custo fixo para um grau de alavancagem de 1,41. Você para na célula aonde está a informação que você quer ver alterada, vai para dados, teste de hipótese, atingir meta, ele abre essa caixa de diálogo, eu quero que seja 1,41 e modificando qual informação? Nessa terceira aba da caixa de diálogo, você vai no custo fixo. Qual é o custo fixo para que o grau de alavancagem seja 1,41? Você dá o OK, ele vai ficar fazendo cálculo até encontrar. Então, se o meu custo fixo deixasse de ser 1.800 e passasse a ser de R$ 1.454,47, eu teria um grau de alavancagem de 1,41. Esses cálculos só funcionam se tudo estiver interligado. Então é uma sequência de informações. Eu tenho receita de vendas menos deduções de vendas menos impostos igual a receita operacional. Menos custos variáveis, eu tenho o lucro bruto. Menos custos fixos, eu tenho o LAGIR, lucro antes de juros e imposto de renda. É necessário que todas as informações sejam interligadas. Agora, quer ver que interessante? O que aconteceria se eu modificasse a receita de vendas para um crescimento de 33%? Então, vamos ver o que acontece. Se eu aumentasse para 33%, no cenário 2, uma redução de 33% no cenário 3.
olha o que acontece. Não muda nada no grau de alavancagem, porque não é a quantidade vendida que faz mudar o grau de alavancagem, mas sim o custo fixo, né? Então, voltando para a informação original, agora sim, vamos um outro item que pode fazer modificar esse grau de alavancagem. Vamos supor que eu queira modificar o grau de alavancagem para 1,37. Então eu paro na célula que eu quero, vou lá em dados, teste de hipótese, atingir metas, eu quero 1,37. Agora eu quero fazer o cálculo modificando o tamanho do custo variável. Então é esse item que eu quero modificar para que ele encontre em 37. Ele vai ficar fazendo cálculos até encontrar. Se o meu custo variável fosse de 33% da minha receita de vendas, eu teria o grau de alavancagem de 1,37. É bastante interessante essa ferramenta do Excel, né? Então, em dados, teste de hipótese, atingir metas. Outro aspecto interessante. Vamos supor, eu voltei à situação original, tá? Vamos supor que eu quisesse encontrar então, só lembrando que o que afeta é o custo fixo, ok? Se você modificar o custo fixo, vai modificar o grau de alavancagem. Quanto maior o custo fixo, maior o meu grau de alavancagem. Quanto menor o meu custo fixo, menor o meu grau de alavancagem. Agora, fazendo uma experiência, vamos ver o que aconteceria se eu modificasse a quantidade de produtos. Ao invés de 1.000 produtos, eu vendesse 1.600 produtos. Será que modifica o grau de alavancagem? Ele modifica. Por que ele modifica? Porque eu tenho a receita de vendas menos o custo das mercadorias vendidas, e quando eu tenho um resultado maior, porque eu vendi mais, uma quantidade maior, e eu mantive o meu custo fixo, o grau de alavancagem, ele caiu, porque o custo fixo em relação ao meu lucro bruto, ele diminuiu. Nós também podemos dizer que houve um aumento de produtividade, por isso que o grau de alavancagem ele reduziu. Voltando às informações originais, né? Voltamos à situação de um grau de alavancagem de 1,56. Então, se você fizer uma planilha Excel com todos os cálculos respeitando uma sequência lógica e interligados, você pode mexer em qualquer variável para testar situações em termos de, por exemplo, grau de alavancagem, modificando quantidade de vendas, modificando valores, agora modificando também custo, né? Vamos ver o que acontece se eu modifico o valor da unitário. Se eu colocar um valor unitário de R$13, o que vai acontecer? Também modifica o grau de alavancagem, ok? Por que isso? Exatamente porque o lucro bruto aumenta, e se você mantém o custo fixo no mesmo nível, quanto maior o meu lucro bruto mantendo o custo fixo, será diferente o grau de alavancagem. No caso aqui, para menor. Então, quanto mais distante está o custo fixo do lucro bruto, menor o meu grau de alavancagem. E a situação oposta. Quanto mais próximo está o lucro bruto, vamos supor que agora o nosso preço fosse de R$8. Quanto menor o Lagir, nessa comparação, né? Lucro bruto em relação ao custo do fixo, quanto menor essa distância, maior é o grau de alavancagem. Ok, pessoal? Vou fazer mais um outro vídeo falando do grau de alavancagem financeira. Até daqui a pouco.